Pessoal, como eu falei no vídeo anterior, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Essa é a segunda parte, a parte em que a gente faz realmente os consertos, os reparos do chicote em si, identifica os problemas e faz o conserto. Eu peço desculpa para vocês porque eu acabei gravando no passo a passo e ficou longo demais, então tive que cortar e meio que sem bolar muito bem onde seriam os cortes, então decidi fazer isso aqui na hora da edição, que na verdade foi a única maneira pra gente não ficar com um material muito esquisito, sem começo, sem fim. Mas é isso aí, vamos lá. Bom pessoal, eu vou começar pela parte mais chata aqui, que eu não sei realmente como tá. Então eu vou abrir esse cabo blindado, vamos ver como é que ele tá a ponta, porque dependendo se ele tiver legal, porque às vezes o cabo tá muito oxidado, ele tá, você tenta fazer emenda, ele não vai, o cobre dele já tá muito degradado, né? Se tiver bem aqui, a gente vai aproveitar e religar esse cabo blindado. Eu vou usar um decapadorzinho de cabo aqui bem vagabundo, porque esse tipo de cabo aqui, a capa ainda mais dura assim, ele é difícil de abrir com estilete. Então vamos ver se a gente tem sorte aqui. O decapadorzinho aqui ele ajuda com esses cabos. Não tá saindo não, tá difícil, esse cabo é bem velho. Provavelmente eu vou ter que passar o estilete aqui para abrir essa capa. Se ele não estiver legal, a gente tem a opção de colocar um outro cabo blindado aqui. Não tenho cabo aqui no momento, mas é uma opção também. A capa dele tá muito dura. É tão dura que eu não consigo abrir a capa. Ele corta a capa, mas ele não abre. Bom pessoal, aparentemente o cabo está bem razoável, tá? Os dois condutores aqui principais de cobre estão bons. A malha ela está um pouco oxidada aqui na ponta, mas é normal. E a malha nesse caso aqui faz o papel de negativo nesse conector, tá? O negativo do conector vai na malha, mas aqui dá para montar, dá pra gente montar. Agora eu tenho que ver o outro lado lá, que é o lado que vai no conector da injeção, né? No conector da EZK, na verdade. Vamos ver o que fizeram naquele lugar. Então tá aqui pessoal, foram feitas na verdade três emendas aqui dentro. Nesse cabinho amarelo aqui, que está saindo lá para o conector do distribuidor. Esse outro aqui que, pelo que eu estou vendo aqui, é a malha. E esse outro aqui está indo também para o distribuidor. Então eu vou decapar aqui a ponta do cabo blindado. Vou testar o cabo, porque pode ser que o cabo tenha algum problema no meio do caminho dele. Vamos por partes. Primeiro vamos ver esse cabo aqui como é que tá.
e testar ele. Então eu vou abrir ele da mesma forma que eu abri o outro lado. Não tenho ideia por que cortaram isso aqui, se não conseguiram fazer a ponta desse cabo. Eu já vi de tudo, então não duvido de mais nada. Mas vamos abrir aqui. Acredito que aqui deve estar um pouco mais fácil de abrir do que aquele lado lá que está mais ressecado. Inclusive a malha aqui dentro tá melhor do que naquela ponta ali por causa do calor que recebe do motor ali. Aqui saiu, lá vocês viram que não saiu. Até o material aqui, ó, tá transparente, a malha aqui tá brilhante. Eu vou só abrir um pouquinho essa malha, porque senão a gente não consegue desencapar os fios ali. Podem reparar que aqui está sendo bem mais fácil de desfiar a malha e abrir o cabo do que o outro lado. O outro lado já estava bem complicadinho. Mas nada que a gente não possa usar, não. Ele dá para usar. É uma questão de um pouco mais de paciência para fazer a emenda ali naquela ponta lá do conector que vai no sensor Hall. Aqui eu vou só recuar, se precisar depois eu abro esse pedaço aqui. Vou tirar essa outra capa. Então vocês podem ver que é um cabo blindado bem legal. Se não estiverem usando, né, e eliminaram esse cabo simplesmente porque não conseguiram fazer o conector, é uma burrice. E a gente vai descobrir daqui a pouco. Vamos pegar o multímetro agora e descobrir. O multímetro está aqui, pessoal. Escala de continuidade. Vou deixar ele aqui numa parte que seja mais ou menos visível aí na tela. Tá aí, tá funcionando. Então eu vou pegar o cabo amarelo aqui do cabo blindado. Deixa eu encontrar a outra ponta dela, que ela quis fugir agora, dar uma passeada. Tá aqui. O cabo amarelo tá funcionando, tá? A gente pode sacudir aqui, movimentar. Beleza. Aparentemente não tem nenhum tipo de interrupção. Tô torcendo ele em vários lugares, porque se tiver algum problema aparece. Agora vamos para o cabo preto. Não tem curto-circuito entre o amarelo e preto, senão apareceria agora. Vou pegar o cabo preto aqui. Também continuidade, tranquilamente, sem problema nenhum. Vamos testar a malha, que é o mais difícil de dar problema. Também sem problema nenhum. Agora eu vou deixar aqui conectado na malha e eu vou testar entre os outros dois para ver se não tem curto-circuito com a malha e os outros dois também não tem. Então isso significa, pessoal, que a gente pode usar esse cabo blindado, deixar o cabinho original lá, que ele é muito bom, apesar da ponta estar meio ressecadinha lá do outro lado, mas não tem problema nenhum. Ali é só fazer uma boa conexão. Agora vamos estudar como eu vou fazer aqui nesse conector da ZK, porque obviamente pelo tamanho, mais uma vez vocês estão vendo aí, eu vou ter que chegar com esse trecho até aqui, porque foi cortado esse cabo fora. Quem fez esse serviço não sossegou o facho assim e cortou aqui para fazer a emenda do jeito que fizeram aqui, não. O cara cortou aqui, depois ele diminuiu, sei lá o que ele fez. Eu vou recuar esse cabo blindado até que eu consiga conectar aqui. Então vai ficar faltando um trecho maior lá na ponta do distribuidor. E aí a gente deixa a emenda só de um lado em vez de deixar dos dois. Então, pessoal, aqui a gente tem a seguinte situação. A gente tem o cabo de alimentação do sensor Hall, que é esse amarelo aqui. Ele está indo para esse vermelho que está indo lá no conector do sensor Hall. Esse cabinho aqui
que é um preto quase cinza, é o do sinal que chega aqui no módulo EZK. E ele está nesse cabo preto, que está indo lá também para o conector. E a malha é esse fiapo que sobrou aqui, que acabaram ligando nesse fio. E ele estava cortado lá perto do distribuidor e aterrado na carcaça do motor. Tá? O problema é esse padrãozinho de terminal aqui, que não é fácil de achar. É complicado, você se mata para achar um negocinho desse daqui. É bem chato mesmo. E eu não tenho no momento desse terminal aqui. Quando consigo achar, é raro quando consigo achar, infelizmente. A mesma coisa vale para esses conectores que a gente vai usar. Esse tipo de conector aqui, o fabricante ele fornece isso inteirinho desmontado e vem todos os terminais, as borrachinhas, vem tudo dentro de uma embalagem. Só que ninguém compra, cara. Autopeça nenhum, distribuidor nenhum compra. Então você liga atrás de distribuidor, de autopeça, ninguém tem isso desmontado. Só tem isso com rabicho. Por quê? Porque a gente tem muito amarrador de fio. O cara gosta de ir lá fazer umas emendas e acabou. Se ele for numa autopeça e tiver só a versão desmontada, ele não vai querer prensar o terminal. E eu me mato para conseguir achar esses conectores desmontados. E infelizmente muitas vezes eu tenho que usar esse com rabicho, porque não se encontra. É complicado. Pior é que o fabricante faz isso. Ele tem no catálogo e ninguém quer comprar. Aqui, pessoal, mais uma gambiarra removida. Agora a gente precisa só fazer essa ligação aí do sensor Hall. Aí na parte de cima da imagem, vou mostrar para vocês, levantar um pouquinho. Tá aqui o que a gente já tirou de material aí desse chicote. Vocês verem que não é pouca coisa, mas ele já deu uma boa limpada. Pessoal, é o seguinte, eu decidi tirar os terminais de dentro aqui do conector, tá? É um trabalhinho bastante chato. E eu vou indicar para vocês, se vocês não tiverem facilidade para fazer isso, esse aqui é um dos piores para tirar. Se fosse um conector simples assim, você consegue tirar os terminais aqui de dentro com mais facilidade. Agora, esses conectores AMP, eles já são bem mais chatos. E ele só tem um lado para pôr a ferramenta e precisaria de dois lados. Eu vou mostrar para vocês por quê. O terminal que vai aqui dentro é esse daqui, ó. Vou aproximar aqui. E vocês podem ver essas linguetinhas que ele tem aqui, ó. Essas duas linguetinhas é o que trava lá dentro. Então ele entra e isso trava lá dentro. Aí você precisa pegar uma ferramenta, né? Pode até ser uma agulha grossa, mas eu tenho esses chaveirinhos aqui, já está até bem judiado. E na hora que você espeta ele pela frente do conector, vamos tentar aproximar aqui. Você espeta pela frente do conector, a tendência dele é entrar em cima dessa lingueta e abaixar ela, entortar ela para dentro. E aí você tem que fazer isso dos dois lados e ele acaba saindo. Tem conector que você usa essa aqui dupla. Deixa eu te mostrar para vocês aí. É outro tamanho, pera aí. Acredito que seja essa daqui. A maioria dos conectores você consegue colocar essa ferramentinha aqui, ele amassa as duas de uma vez e aí você consegue tirar o terminal lá de dentro. Porém, esse conector aqui, que vai tanto na Getronic quanto na EZK, e vai mais um monte de lugares, ele tem um quadradinho só na parte de baixo, bem aqui, ó, para você colocar a ferramenta. Na parte de cima você praticamente não consegue colocar. Então você já não pode usar essa, você tem que usar uma única, igual essa daqui, espetar aqui embaixo, e é muito difícil de espetar aqui por cima para fazer o terminal recuar, bastante difícil. Então se vocês não tiverem a ferramenta para sacar isso daí, é claro que dá, fica a critério de cada um, mas eu já aviso que é bem chato, bem chato. O que eu vou fazer aqui? Eu tirei os 3 terminais que vão no cabo, que eu já aprendi nessa tabuinha aqui para facilitar a minha solda. E eu vou soldar os terminais aqui, tá? Porque eu não encontrei esse tipo de terminal para vender.
Infelizmente, ainda mais nessa época que a gente tá tudo muito difícil. Então eu não encontrei. E o que eu vou fazer? Eu desencapei a pontinha do fio aqui, eu vou colocar o condutor em cima dela, vocês vão ver, sem mistério nenhum, e vou soldar aqui onde seria crimpado, onde seria prensado, e vai ficar um serviço muito bom. Vou ter que colocar um termo retrátil aqui para ter uma, vamos dizer assim, uma resistência mecânica um pouquinho melhor, se bem que isso aqui vai ficar dentro do conector e vai ficar de um jeito que não vai forçar, né? Então vamos lá, vou aproximar aqui para a gente mostrar a solda. Essa malha aqui eu não tenho o que fazer, tá, pessoal? Eu tenho que realmente emendar aqui, senão eu tenho que desencapar muito cabo e a gente vai perder distância e não vai fazer diferença. E originalmente é assim mesmo, tá? Originalmente ele sai, fica um rabichinho relativamente feio e tem uma fita isolante em volta, é de fábrica isso, tá? E eu vou usar um ferro de solda aqui meio que monstro, porque primeiro que a malha aqui é uma malha velha e segundo que está muito frio. Então o ferro de solda pequeno aqui vai ter dificuldade. E o estanho que eu estou usando é um estanho de 0,5 para que eu consiga derreter ele mais fácil, porque como eu falei para vocês, está frio. Pelo menos aqui na malha eu tenho a liberdade de deixar o ferro de solda bastante tempo em cima para que o estanho derreta e consiga fazer uma soldagem melhor. Diferente do condutor que tem capa, né? Ali a situação complica, se você deixar muito tempo, ele vai derreter a capa. Aí não fica aquela solda bonita porque é um material antigo, então não tem como ficar bonitinho, mas pelo menos está bem soldado, esquentou bem. Agora a gente vai partir aqui para os terminais. Então eu vou fazer o seguinte primeiro. Eu vou estanhar a ponta dos dois cabos, aí eu vou diminuir, quer ver? Vamos estanhar, aqui é mais fácil. O cobre aqui pega a solda melhor. O cobre aqui pega a solda melhor, é um pouco mais fácil, então eu vou diminuir um pouquinho o tamanho agora. Eu não cortei antes porque fica melhor a gente estanhar e tirar a pontinha na medida que quer. Vou colocar um terno em cada um. E agora tem que tomar mais cuidado na hora de soldar, porque se eu esquentar demais o termo já reduz ali e já estraga tudo que a gente está planejando fazer. Então aqui no terminal também vou dar uma estanhada. Obviamente seria melhor no terminal para a gente poder montar prensado, mas às vezes é uma missão impossível achar um terminalzinho desse. Pessoal, para facilitar aqui eu vou segurar esse outro terminal, o outro que eu já até fiz. Eu vou prender esse terminal aqui, na verdade eu vou até colocar uma chapinha de metal em cima para não derreter o plástico desse grampo aqui, que senão ele derrete mesmo. Esse ferro de solda é muito forte. Deixa eu ajeitar as coisas aqui, de forma que a gente consiga soldar com a distância que a gente quer. Primeiro, pessoal, eu vou estanhar esse pedacinho de fio que tem no terminal, que isso facilita bastante a nossa vida. Vou dar uma estanhadinha aqui na parte de cima do terminal para eu conseguir posicionar o cabo ali. Agora aqui o seguinte, vou aproveitar a facilidade desses grampos aqui. Eu vou tentar fazer com que, duro que o chicote pesa aqui, aí você movimenta um pouco, ele não vai, é meio chato. Tá aí, pessoal, agora ficou bem encaixadinho ali. E eu tenho que ter um pouco de cuidado, senão eu acabo derretendo, esquentando demais o termo. Ele é muito fininho. Então, o ferro de solda é forte demais. Mas hoje eu não tenho como usar o ferro de 25 watts. Mas tá aí, soldamos. Soldado. Agora eu vou
tirar esses grampos daqui, esperar alguns segundos para ele esfriar, para que eu consiga colocar o termo ali na frente e aquecer. Tá tão frio que já esfriou, na verdade. Então aqui eu consigo colocar o termo aqui. O termo tá aqui mais para ter uma resistência no lugar da solda, mas é até bobeira, falar a verdade para vocês. Na verdade é mais, nesse ponto aqui é mais estético do que outra coisa, porque e estético num lugar que vai ficar escondido. Está aí. Não é nenhum segredo para quem conhece alguma coisinha da área. Vou aproximar para vocês. Agora eu tenho que levantar a linguetinha desses dois terminais aqui. Esse daqui já está levantado. Isso daí é algo simples, tá? Até um terminal novo é bom você conferir isso. Você pega uma laminazinha de estilete, coloca aqui embaixo, dá uma leve torcida. Só cuidado para não quebrar, né? A linguetinha. Dá uma leve torcida, ela não precisa ficar muito levantada não. Uns 30 graus aí. Tem que ficar assim, tá? Aí já vai ser o suficiente para entrar lá e travar sem ter dor de cabeça. Tá levantado também. Agora eu vou conferir os pinos aqui e mostrar fazendo a ligação para vocês. Então pessoal, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a fábrica fez. Sem muito segredo, vou colocar uma fita isolante nessa malha aqui para ficar igual a outra que está lá colocada, porque é original. Então vamos fazer a mesma coisa que já estava, que já está em todos os GSI. Enrolar do mesmo jeitão, né? Ele fica realmente assim, mas isso aí é original, então não precisa se preocupar com isso não. Agora o seguinte, essa malha aqui, ela vai no pino 10, então tá gravado aqui no conector, ó, os pinos. Então a malha vai aqui nesse pino 10. Então a malha vai aqui no pino 10. Encaixou. Agora o preto, que é esse cara aqui, ele vai no pino 24. Então a gente vai ter que virar o conector para cá para achar o pino 24. Tá aqui, ó, pino 24. Deixa eu dar mais uma puxada nesse cabo aqui porque ele está atrapalhando. E esse cabo blindado, ele é bem duro. Então vou dar uma manobrada aqui. É bem chatinho essa parte aqui. Se não tiver muito cuidado, você acaba quebrando os fios. Pino 24. E esse amarelo aqui vai no pino 4. O pino 4 está aqui do outro lado. A gente vira novamente. Então agora vocês vão ver porque que eu dei uma desencapada considerável aqui. Porque se você faz muito justo, você se mata para encaixar e fica até forçando. Tá aí, tá feito. Agora vamos montar esse conector. Eu vou ter que ajeitar bem os cabos, eles têm que ficar mais amassadinhos assim para fazer a volta, porque vai entrar aqui dentro da capa, então eles têm que fazer essa volta aqui. Bom pessoal, para montar essa capa de conector, ela é bem chatinha. E você tem que ir ajeitando os cabos para que fique nessa posição aqui, nesse movimento, né? Faça esse movimento aqui. Então você tem que inclinar também o conector, na parte interna do conector, e ajeitando, porque esses cabos blindados eles são bem duros. Então deixa eu mostrar aqui, esse recorte, esse bico, ele tem que encaixar aqui dentro. Tem um ressalto aqui dentro da capa, então tem que ser encaixado ali dentro. Então, além de ficar manobrando, você tem que fazer com que essa peça encaixe lá dentro. É claro que eu não consigo mostrar em detalhe, mas dá para vocês terem uma ideia. Aqui no caso ele encaixou, e aqui no topo vai um parafusinho. Então desse lado ele fica encaixado e aqui no topo tem um parafusinho
que vai aqui em cima, dessa forma. Parafusinho Phillips, nada demais, mas aí o conector já está prontinho. Desculpa ficar com a mão na frente, que a posição da câmera não tem jeito, não é das melhores. Mas tá aí, o parafuso que está montado, o conector está prontinho. Aí quando eu for dar o acabamento aqui, eu venho com a fita de tecido até essa região. Então vamos partir para as outras coisas, que o acabamento é a última que a gente vai fazer. Então agora o que eu vou fazer é ajeitar o comprimento do cabo. Como a gente recuou um pouquinho esse cabo blindado, ficou uma diferença. Então tem que dar uma ajeitadinha aqui onde os cabos estão presos. Nada demais, é uma coisa relativamente simples. Eu vou desentortar os cabos aqui. Tem um cabo aqui que está um pouquinho maior só, mas nada exagerado. O que eu vou fazer agora? Antes de eu ficar ajeitando isso aqui, porque é melhor depois eu começar o acabamento daqui com fita de tecido e ir ajeitando os cabos na medida que eu for passando a fita. Então eu vou partir para os outros conectores, para outros terminais que eu tenho que montar, para depois a gente voltar e fazer o acabamento. Antes disso eu tenho que lembrar, antes de dar o acabamento eu não posso esquecer, né, que tem uns fios aqui que precisam de uma fita isolante em volta, que é onde algum tião veio fazer algum teste. Pessoal, próximo do conector aqui da Getronic, não da EZK, tem um fio cinza. Inclusive, geralmente ele está com a etiqueta aqui do fabricante do chicote. E nesse caso aqui está sem o terminal. Esse fio cinza ele vai parafusado junto com o módulo de injeção. E um dos parafusos, qualquer um deles ali que prendem ele na carcaça. A intenção desse fio aqui é aterrar a própria carcaça do módulo de injeção, tá? Então tá sem terminal aqui. O terminal que vai aqui é o chamado tipo olhal, terminalzinho simples. Eu vou desencapar, já vou deixar o terminal montado aqui e a gente vai seguindo, tá? Então, para quem não conhece, é esse tipo de terminalzinho aqui. E no caso aqui você pode dobrar essas abinhas aqui, deixa eu melhorar esse foco. Pode dobrar essas abinhas aqui com alicate. Tem um jeito simples de se fazer isso. Você coloca o fio aqui no meio, dobra com isso aqui com alicate e prensa. Eu uso esse alicate aqui específico para isso, que ele já faz uma dobra muito semelhante à de fábrica. Vou só ajeitar aqui. Então aí eu coloco o fio aqui dentro, prenso. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Deixa eu tentar aproximar aqui. Tá. Mas tá aí o terminalzinho de aterramento que vai na própria carcaça do módulo. Então esse conector vai lá no módulo e um dos parafusos ali da carcaça você coloca esse cinza, né? Muita gente corta, tem gente que liga em outro lugar, tem gente que liga no plástico, é engraçado, mas é para isso que ele serve. Pessoal, na continuação eu vou substituir esse conector. Ele é do sensor de temperatura da água, sensor de temperatura do motor. Ele já estava bem ressecado, está todo quebrado, então não tem muito o que a gente pensar. Se ele tivesse com os terminais aqui dentro em bom estado, certamente eu ia sacar esses terminais e colocar os dois terminais num conector novo. E eu estou com ele por aqui. Eu só colocaria aqui dentro e está tudo certo.
Mas os terminaizinhos aqui já estão bem ruins também. Então, como eu falei para vocês, ainda mais nessa época é muito difícil conseguir esse conector aqui desmontado, ou seja, todos os terminais separados, a borrachinha separada. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui é o que você é obrigado a fazer nessa situação: cortar e vamos colocar aquele ali com o rabicho. Então, basicamente desencapar e fazer a emenda com estanho. Esse cara aqui, esse conector, não tem problema de a gente inverter os dois fios. A gente não vai nem falar polaridade porque não tem polaridade aqui. Na verdade, se vocês pegarem aí nos nossos vídeos, eu tenho um vídeo especificando, falando bem sobre inclusive no cabo do Rodolfo mesmo, falando sobre o sensor de temperatura do motor, que é duplo. Ele é aterrado e sai um sinal para EZK e um sinal para Getronic. Então tanto faz se a gente inverter, porque dentro do sensor ali ele tem o mesmo valor, só que é um sensor duplo. Então não tem importância a gente inverter aqui, não tem dor de cabeça nenhuma com isso. Eu vou dar uma encurtadinha nesse cabo para que não fique longo demais, senão vai acabar ficando comprido e vai ficar ruim. Vou colocar a mesma coisa, termorretrátil nele. Na verdade faltou desencapar um pouquinho mais aqui. Não pode ter muita miséria na hora de decapar esses fios, porque depois senão fica ruim de fazer a emenda. Aí, pessoal, não precisa ter exagero com o estanho. Ele tem obviamente uma função de contato elétrico, né, que só a emenda pode ter uma oxidação, então a gente usa o estanho para que não tenha risco de oxidação. A ideia também aqui tem uma resistência mecânica, né, para não soltar a emenda. Então não precisa fazer um pelote enorme, não. Basta ele ter estanhado, de forma que ele não vai soltar mais, que você já tem uma emenda firme. E agora a gente coloca o termorretrátil por cima e vai ficar legal. Pessoal, já um conector está pronto, fora o que a gente acabou de fazer lá, que demorou pra caramba. Pra falar a verdade para vocês, devo ter levado 1 hora nesse conector aqui para conseguir fazer o trabalho em cima dele, tirar os pinos e fazer tudo aquilo lá. Realmente ele demora muito, é bem chatinho. Pessoal, agora essa ponta, esse conector aqui de 3 pinos, é do sensor de posição de borboleta. E ele tinha umas fitas isolantes aqui, acho que eu até mostrei no começo do vídeo. Vou tentar aproximar, porque é óbvio que alguém veio aqui e deu aquele pequeno corte na capa do fio para poder testar. Embora dê para usar agulha, alfinete e a própria traseira aqui do conector para se testar esse tipo de coisa, se é que realmente precisava testar aí, né? Então o que eu vou fazer aqui, ele está bem sujo, eu vou passar um pano aqui com alguma coisa para desengraxar, provavelmente um limpa-contato, alguma coisa assim, para depois a gente fazer uma isolação aqui. Mais uma vez, a gente cai naquela história: o condutor tá legal lá dentro, né? O cabo ele tá bom lá dentro e tá faltando capa, porque fizeram um pequeno corte aqui. Então, fita isolante foi feita para esse tipo de situação mesmo. A gente passa uma fita isolante aqui e vai estar tudo certo. Por que estava solta a fita isolante aqui? Primeiro, que caiu o óleo em cima. Segundo, que a fita estava mal enrolada. Então, não adianta a gente passar só um pedacinho pequeno, né, só nesse trecho. A gente tem que estender pelas laterais, mais ou menos nessa distância,
Para que tenha uma boa área de cobertura, que grude numa área maior, tem uma resistência melhor. Então aqui, coisa simples. Aí pessoal, agora que já está pelo menos livre de óleo, a gente pode fazer essa isolação aí do jeito que se deve fazer. Então eu vou começar um pouco antes, vocês podem ver que o corte está aqui. Eu vou começar um pouco antes. E a gente usa o próprio rolo aqui para passar essa fita relativamente forçada. Era melhor que o cabo até tivesse esticado para isso, mas não tá. E aqui, como não é uma isolação de emenda, eu não vou ficar me preocupando em fazer 3 passagens aqui. Tá feita uma passagem sobreposta e já vai ser mais do que suficiente, porque ali é só um pequeno corte e não é um cabo que vai percorrer uma carga elétrica considerável, não. Aqui no caso é só um sinal. Nesse amarelo aqui ninguém fez bagunça nenhuma, então não preciso colocar fita. Aí pessoal, isso aqui é só porque tinha um pequeno corte, só por desencargo mesmo. Obviamente estava funcionando com um cortezinho ali, mas vai que uma coisinha encosta na outra, vai dar uma falhaçãozinha aí em alguma circunstância ou outra, porque aqui no caso é interruptor de mínima e máxima da posição de borboleta, né? Não é propriamente um sensor de posição de borboleta, mas poderia dar uma variada ali em mistura e ponto. Então tá na mão, vamos isolar, né? E não precisa mais que isso. Eu acho totalmente desnecessário cortar isso, fazer uma emenda para poder colocar um termo retrátil, ou de repente tirar o terminal daqui de dentro, desmontar esse conector, trocar os terminais só para chegar com o termo retrátil até aqui. Eu acho besteira mexer no negócio que tá bom, que tá funcionando bem. Agora, se eventualmente você tá mexendo com isso e tem todos os terminais, tem a ferramentinha para sacar, tem um conector desse também para ser substituído e de repente quebra na hora que você tá mexendo com ele, então tudo bem, não tem mal, não faz, né? Só acho que não é necessário se preocupar com isso. Continuando, pessoal, eu mostrei no começo do vídeo para vocês que um dos condutores do cabo da válvula adicionadora de ar da solenoide, que aumenta a marcha lenta ali para compensar o ar condicionado, estava rompido. Assim que a gente foi tirando aquele monte de acabamento, a gente achou aqui. Na verdade, olhando de perto, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aí, talvez com essa ponta aqui seja melhor. Acho que não vai dar para mostrar, que é muito pequeno. Mas o jeitão é que tacar no alicate mesmo, tá? Até porque quebrar um fio desse daqui no meio ali, sem estar ressecado, é um tanto quanto estranho. Mas, enfim, mesma coisa aqui, pessoal. Vou fazer uma emenda. Vou aproveitar o próprio cabinho que estava aqui. Sem muito... Não preciso me preocupar, porque ali não é uma coisa crucial em termos de distância. Então, esses 2 centímetros que eu perco aqui na emenda não vai mudar em nada. Inclusive tem que trocar os terminais ali, que é o que a gente vai fazer em seguida. Só colocar alguma coisa para apoiar, porque o chicote fica puxando, tem peso, então tem que sempre apoiar com o alicate ali. Uma dica interessante, pessoal, para quem não está mexendo com isso e pretende fuçar, é o seguinte: quando você vai soldar e o fio é velho, tá? Ou você usa uma pasta para que tenha um meio de fluxo de solda, e normalmente você tem que usar um ferro de solda mais quente e ficar mais tempo. O cobre ali ele tem que ter mais temperatura para conseguir derreter o estanho e o estanho aderir nele
E existem pastas também que ajudam nesse processo, tá? Eu tô falando isso porque aqui foi um pouco mais difícil, demorou um pouquinho mais pro estanho pegar, então para vocês terem uma noção. É porque o condutor aqui, os fiozinhos de cobre, eles estão já mais oxidados pela idade. É normal, pessoal, completamente normal, então é mais difícil de pegar. O cobre, se ele tiver levemente oxidado, já não pega o estanho direito em cima. Aí tem pasta para isso, tem o calor ajuda bastante. Agora o que eu vou aproveitar para fazer, essa ponta aqui até tá legal, mas essa aqui já tá toda desencapada, tá um negócio meio feio aí, então já que a gente está mexendo, eu vou esticar eles para ficar aqui na mesma distância, uma diferença pequenininha por conta da emenda lá mesmo. Então eu vou cortar aqui fora e vou colocar 2 terminais novos, porque esses coitados aí já trabalharam demais. Mais uma vez eu vou usar esse alicate, pessoal, mas dá para fazer com alicate normal, um alicate de bico, dá para prensar. Não fica tão bonitinho, mas dá para ficar muito bem feito, tá? E agora a gente usa essa capinha aqui, eu tava colocando o contrário já. Pronto, ó, novinho, bonitinho. Essas capinhas são tão baratas, eu não sei porque o pessoal aí manda fazer algum serviço elétrico nos carros e a gente vê fita isolante em volta do terminal. É tão baratinho essas capinhas, você só encaixa por cima. Pessoal, agora chegou a hora de fazer o conector do distribuidor do sensor Hall. Mais outra vez, a gente não tem o conector desmontado, ainda mais novamente nessa época. De qualquer forma, o cabo blindado vem só até um trecho e a partir dali eu vou seguir com o cabo que está no rabicho aqui desse conector, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Não se atentem às cores desse conector, que é o que você compra em autopeça, porque isso aqui cada fabricante de conector faz a salada que quer. E eu comprei tipo uns 3 ou 4 da mesma marca e cada uma veio com uma ordem de cor aqui, tá? Então só se preocupa com a ordem, observando lá no conector do carro. Se a gente olhar esse conector por cima, na posição que vocês estão vendo aqui, eu tenho um conector da contraparte, né, que é o conector do distribuidor, então ainda bem que eu tenho aqui para mostrar para vocês e aí fica fácil a gente ver a indicação. Então eu vou engatar ele aqui e a gente vê que o amarelo é positivo, o azul é o sinal, é o zero, ele é o sinal, e o vermelho está na direção aqui do negativo. Então tá bem fácil de entender, mas não levem em consideração as cores e nem os números de pino, tá? Cada fabricante coloca a ordem que quer. Você pode pegar de um outro fabricante o conector e tá invertido em relação a esse. Se você inverter o sensor Hall, vai perder ele. Então presta atenção se for mexer, trocar conector, for dar alguma manutenção no conector ali, presta atenção em cima do distribuidor que ele tem essas indicações por sorte. Então é só seguir numa ligação reta. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui é colocar um termo retrátil nesse cabo blindado. É a primeira coisa que eu vou fazer. Porque depois eu quero fechar com o termo retrátil por cima de tudo. Vou afastar esse termo retrátil para cá. Vou prender aqui nessa tabinha sem vergonha de novo, mas ela ajuda a gente poder sondar. Então, aí é o seguinte, eu vou começar pelo fio de sinal, não tem importância qual que você vai começar,
O importante é você saber as cores aqui. Eu tô vendo mais ou menos a distância, se vai dar certo, vai dar certo. Então aqui é o seguinte, a gente tem no cabo original, acho que dá pra ver apesar de pequeno, tá um pouco distante. A gente tem aqui no cabo original um condutor, um cabo amarelo, e a gente tem um preto. Esse preto aqui ele vai para o pino 24 da EZK, que é a entrada de sinal. E esse amarelo aqui ele vai para o pino 4, que é o pino de alimentação do sensor Hall. Então vamos por partes. Eu vou pegar esse azul aqui, que ele é do meio, esse terminal do meio aqui, que é o do sinal, e vou fazer a emenda dele ali. Se você seguir por passos, não ficar se precipitando, não vai ter problema nenhum. Então, passar um termo retrátil e vou ligar aqui no fio preto. Então, agora eu vou confirmar novamente aqui pra gente não fazer besteira. Esse amarelo aqui está no positivo, dá pra ver muito bem aí, ó, a direção da ligação. E ele vai no amarelo aqui, mas como eu falei para vocês, não leve em consideração a cor do conector que você está comprando. A do chicote aqui original até tudo bem, mas a do conector ali não leve em consideração não. Agora o que eu vou fazer para ligar o negativo, pessoal, que acabou ficando no vermelho aqui, é que a coisa não fica tão bonita. A gente vai ter que desencapar esse cabo e soldar na malha, porque o negativo aqui é feito pela própria malha. Vou esticar isso aqui direitinho para que eu aproveite o máximo que der aqui. Vou aproximar um pouquinho, pessoal, para que dê para entender a ligação ali. Bom, aí vocês estão vendo que eu juntei ele com a malha e esse é o aterramento do sensor. Então agora eu espero que a solda pegue fácil ali. Primeiro eu vou passar um limpa contato, porque essa malha está bem velha. Eu vou aplicar uma pastinha aí também para não ter dúvida. Tem uma pasta de solda aqui que é bem legal. Então eu vou aplicar um pouco dessa pasta aqui para facilitar a soldagem aí dessa malha, porque os outros cabos ali até que tranquilo, mas essa malha aí ela tá com uma carinha de oxidada, então fica mais difícil. Lembrando que não precisa ser uma solda enorme, tá, pessoal? Soldou um pouquinho uma malha dessa aqui, ela já tá bom. Não precisa se preocupar com encher de solda tudo, fazer um monte de coisa aí. Estando soldado na malha, é só um sinal, não passa muita corrente, não tem tanta interferência assim aqui. Então não precisa exagerar nesse sentido. Só tirar um pedacinho de stem aqui de baixo. Vou tentar aproximar para mostrar para vocês como é que ficou. É claro que dá pra gente dar uma melhoradinha aqui, ó. Consigo soldar um pouquinho aqui por dentro. Deixa eu prender esse cabo de outra maneira aqui. Vou afastar aqui e vou colocar um pouco de solda aqui pela parte interna. Mas do jeito que tá ali já tá bom, já tem um contato elétrico mais do que suficiente. Não vai ter problema de tracionar um cabo desse aqui, porque ele vai estar tudo dentro do acabamento. Mas já que a gente está fazendo aqui, não custa
soldar pela parte de dentro. Tá soldado. Lembrando vocês que eu estou usando esse ferro de solda enorme, principalmente porque tá meio frio. Vocês podem ver que até a capa aqui, ó, do cabo deu uma leve amolecida, porque o ferro de solda é muito quente. Mas na malha aqui, com o ferro de solda pequeno, eu não ia conseguir não. E olha, tá tão frio que ele já tô conseguindo colocar a mão aqui de boa. Se fosse um dia quente, já não ia ser tão fácil. Então agora aqui eu só vou cortar uma pontinha que ficou pra cá, porque eu não quero que ela fique estragando o termorretrátil. Quando você solda a malha, você tem que ficar sempre esperto se não sobrou uma pontinha aí. Senão você vai colocar o termorretrátil, ele vai grudar em volta e vai acabar surgindo uma pontinha ali, sair um furo. Não é o que a gente quer. Agora eu vou colocar o termo aqui em cima dessa bagunça toda. Tá aqui, pessoal. A emenda tá ali. O começo do corte do cabo tá aqui, então vamos deixar bem certinho. Esse termorretrátil maior aqui você não consegue aquecer tanto com isqueiro, por exemplo, se você não tiver um soprador, mas o secador de cabelo já dá. Agora, se for aqueles mais finos, com um isqueiro você consegue fazer o trabalho. Então, eu inclusive às vezes uso até o isqueiro pela praticidade. Às vezes você não quer levar a extensão até onde você está trabalhando, e é um termo só que você precisa encolher. Então... Mas tá aí, pessoal, o cabo está montado. Eu vou só dar uma revisada agora, uma repassada. Eu acredito que não preciso mexer mais em nada aqui no chicote. Eu acredito que eu não tenho que mexer mais em nada, mas eu vou tirar toda essa bagunça, tirar todas as ferramentas que estão aqui. Vou levantar aqui para vocês darem uma olhada. Acaba ficando um monte de coisa aí espalhada, né? Eu vou revisar ainda esse chicote, né? Ver se eu não esqueci nada, um pedacinho de fita. Se tiver tudo ok, a gente vai partir para o acabamento. Bom, pessoal, a última parte que eu fiz do chicote foi a inclusão desse terminal no cabo que vai para a bobina, tá? Depois eu explico melhor, provavelmente no próximo vídeo, essa questão da bobina. Eu acredito que eu vou fazer um vídeo específico. Esse carro já foi tirado da bobina original, que tem uma capa plástica. Eu vou mostrar rapidinho, porque eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso. Essas aqui são duas bobinas de teste que eu tenho. Ambas são KW12, ambas de GSI. Só que essa aqui está com a capa plástica na frente, onde vão dois conectores, vocês podem ver aqui. E essa daqui está com os terminais que eu uso para teste, tá? Então, originalmente ele ia essa capa aqui na frente com dois conectores. Alguém obviamente cortou aquilo, pôs terminal e tá com uma bobina desse tipo com terminal. Não é exatamente essa aqui, ela tá guardada, mas é uma bobina desse tipo. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre esse negócio das conexões da bobina. Então, para não estender muito nesse daqui, o que eu fiz aqui no chicote foi um terminal que a gente vai ligar numa bobina igual essa aqui, vai acabar plugando aqui, simples assim. Bom, pessoal, essa parte de reparo do chicote já ficou longa demais. Agora começa a parte do acabamento, então eu vou deixar para um próximo vídeo que eu já vou publicar amanhã. E já ficou maçante, né? Imagina com mais o tempo de acabamento ainda aí. Pessoal, valeu!